pessoal, tudo bem? Essa é o nosso terceiro tema aí, que eu vou mostrar alguns exemplos de projeto, tá? Como que é o detalhamento do projeto, como que foi pensado o projeto, tá? O projeto foi elaborado aí no ano passado, beleza? Primeiro eu vou começar pelo o projeto sanitário, tá? Vou começar aqui pelo térreo. O que tem que ter um projeto, tá? Ele tem que ter plantas, tá? Plantas baixas, detalhamento principalmente o projeto de esgoto, tá? Detalhamento de desvios, detalhamento de montagem dos ambientes, tá? Com cotas. Depois eu mostro um pouquinho. E alguns detalhamentos, por exemplo, aqui, esse aqui de desvio e tal, tá? Esse projeto, ele tem ele é com uma estação de tratamento, tá? A estação de tratamento, a gente tinha muitos blocos aqui, a estação de tratamento foi disposta entre os blocos, a gente tinha pouco espaço, tá? E é assim, ó, normalmente a gente indica na planta baixa um número de detalhe, tá vendo? Aqui esse S0000 é uma parte de número de detalhes, tá? E aqui a gente faz todo o traçado aí, onde identifica o número de prumadas, tá? Esse joelhinho amarelo é conexões de série reforçada, tá vendo? Então a gente identifica aqui tudo que é uma visão geral do pavimento, tá? Então, nesse caso são tubulações enterradas, tá bom? Na parte das caixas a gente indica cota de fundo e de topo, tá? Em relação ao zero da edificação, tá? Nesse caso aqui, o zero é na calçada, beleza? E aí a gente indica algumas cotas aqui também de chegada da tubulação, de fundo, tá vendo? É interessante quando tem sistema de tratamento indicar aqui as cotas, um esquema, tá? Um detalhe esquemático, beleza? E detalhamento de todas as caixas de passagem, tá vendo? Caixa de gordura, dimensionamento. Tá? O projeto ele tem 18 pavimentos, tá? E é isso. Vamos passar aqui para o pavimento superior de garagem. Então ele foi concebido, tá? Como a gente tinha estação de tratamento, estava muito difícil da gente encontrar solução, a gente precisou concentrar a maior parte das descidas em um ponto só, tá? A gente conseguiu acabando deixando essas descidas aqui, então a gente tem duas colunas, tá? Para facilitar na entrada. Se a gente tem tubulações espalhadas em vários locais, fica difícil. Então, aqui no G1 já fica mais fácil de entender. Então, a gente concentrou aqui essas prumadas que vinham do lado de baixo da edificação nessa descida aqui, tá? E as outras aqui do lado desse pilar, beleza? Aqui algumas captações para lavagem dos pisos, beleza? Então, ó, a mesma coisa aqui, uma descida do lado das prumadas elétricas aqui, tá? Mais uma parte de descidas. E aí a gente vai concentrando. Conforme vai subindo, ó, aí a gente já veio daqui e foi para cá. Então a gente recebeu mais algumas. Então, a gente não tinha como, no pavimento superior, a gente não tinha como sair aqui direto. Então a gente teve que vir para cá porque a gente tinha vigas de transição, tá? A mesma coisa aqui, ó, veio daqui para cá, tá vendo? Então ó, aqui tem até alguns detalhes de como fazer as ligações, tá? Aí que tá. Aí a gente tem uma parte de. A gente tem aqui os térreos das garagens, né? A gente utilizou as garagens para fazer os desvios por causa dos pés direitos. Então, também a gente não conseguiu jogar tudo de uma vez só para aquele canto, tá? Por exemplo, essa tubulação que está descendo aqui para esse canto de cada uma vez, porque eu tenho limitação de pé direito. Então, eu vou desviando por pavimento até chegar no térreo onde eu quero, tá?
Então a gente tem algumas tubulações também aqui, ó, descendo nesse canto cego, tá? Então a gente definiu primeiro, junto com a engenheira que trabalhou com a gente nesse projeto, que iria executar a obra, aonde a gente iria descer, tá? Do lado do pilar, para a gente fazer um enchimento, tá? Notem que sempre que eu tenho algum desvio, a gente tem que prever aqui, isso aqui é um dispositivo de inspeção, tá? Depois isso vai estar detalhado em outra prancha. E sempre que a gente tem caixas sifonadas, a gente indica aqui, né, algumas cotas para saber mais ou menos onde vai ficar. A gente tem um projeto de furação. A gente tem um projeto de furação que indica a posição desses furos, né, na laje. E é isso, por exemplo, por que eu não vim daqui para cá direto? Porque aqui existia uma viga de transição muito alta, não podia passar por baixo, então eu tive que fazer um outro desvio, né? Mesma coisa, soluções de outras situações. Normalmente, aqui é o pavimento tipo, tá? Só que normalmente quando eu tenho um projeto de esgoto, o primeiro tipo ele é diferente, tá? Por quê? Porque ele é o teto, ele é sempre o teto do último pavimento, ou seja, o teto do lazer. Então, as minhas tubulações, sempre num projeto sanitário, elas são representadas, por exemplo, eu estou pisando no lazer e olhando através da laje, né? Estou pisando e olhando para baixo, ou seja, eu estou na cozinha e olhando para baixo. Então essas tubulações aqui, elas estão no teto do lazer. Então eu não consigo descer, por exemplo, aqui direto reto pro outro pavimento. Eu preciso fazer um desvio. Então normalmente o último pavimento de apartamentos ele tem esses desvios e aí a gente tem que respeitar uma série de regras aí da 8160 quando eu tenho esses casos, tá bom? Então aqui, ó, a mesma coisa, tem umas vigas aqui, tem umas outras vigas aqui. Então aí a gente, ó, eu não podia descer isso reto, eu tinha que descer aqui, porque é do lado daquele pilar lá embaixo, né? Então, aqui eu tenho os shafts atrás do banheiro, tá vendo? Os shafts atrás do box do chuveiro, né? Então, algumas ligações aí, tá? Algumas indicações de detalhe. Os pavimentos tipos, eles são mais tranquilos, então aqui a gente tem até algum né? Por exemplo, a gente define aonde a gente vai descer, vai ser os shafts, né, dos apartamentos, e daí faz o traçado, tá vendo? Ligação sempre com junção. Uma coisa, ó, aqui a parte de definição, esse ralo, ele tem uma abertura de 150 milímetros, tá? Uma definição da construtora para facilitar na hora da limpeza, tá? Ele não é de 100. Tá? Então é assim que se detalha. A gente opta por indicações de colunas com linhas, não com aquela bolinha, né? Porque num projeto sanitário ele tem bastante colunas, então fica muito poluído se a gente fizer com bolinhas, mas também está certo. A gente tem alguns detalhes de ligação de dreno, por exemplo, o dreno de ar-condicionado, tá? Então aqui são parte de drenos, a gente tem uma prumada de dreno, e esse dreno a gente tem que respeitar algumas padronizações de ligação. Eu não posso ligar direto na prumada, eu tenho que descer para depois ligar, tá vendo? Para a água que desce do pavimento de cima não vir para a evaporadora. A área de concentração é o que? É um terraço, uma laje impermeabilizada no último pavimento, tá? Então é nosso último pavimento aqui. E o que é a área de concentração? É o final ali, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem o final da ligação. Por exemplo, aqui eu tenho o ralo de captação ligando na água pluvial, na AP06, e eu tenho a coluna de ventilação que faz a ligação com o tubo de queda, tá vendo? E é o prolongamento, que a NBR 8160 pede. Então eu preciso detalhar isso, tá? Todas as ligações aqui. E eu preciso prever a parte de drenagem, que a gente disponibilizou aqui alguns pontos de ralo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho uma outro tipo de cobertura, que está em outro nível, né?
Na verdade tem um guarda-corpo aqui que eu não consigo jogar água para cá, então a gente previu. Aqui está em outro nível, né? 56 e 36, aqui já está nos 55 e 80, está um pouquinho mais alto, né? A gente tem esse detalhe aqui de ligação, ó, tá vendo? O que é isso aqui? A gente tem uma laje em cima, mais acima, e uma laje mais embaixo. Então, essa tubulação aqui é da laje mais acima, que é esse detalhe aqui, ó. E essa tubulação aqui é da laje mais embaixo, tá? Que depois faz a ligação. Aí a gente tem algumas drenagens de barrilete, tá? Então, por exemplo, nos barriletes eu tenho que prever ralo, tá? Para caso de vazamento, então a gente prevê um ralinho aqui. E nesse caso a gente tem o aproveitamento de água da chuva, que pega de uma laje impermeabilizada do heliponto, vem por cima da cobertura, tá? Porque aqui tá, se você for ver, ó, parece que está dentro do reservatório essa tubulação, mas aí a gente puxa esse detalhe mostrando que está por cima. Então aqui é o reservatório, aqui vem por cima, né? E aí daqui vai para o meu aproveitamento de água da chuva que está detalhado no projeto hidráulico, tá? Aqui a gente indica uma alteração no projeto, tá? Que vai ser detalhado melhor no projeto hidráulico. Além disso, a gente faz alguns detalhes de todos os desvios, então um detalhe ampliado, tá? Mostrando as ligações, de como fazer as ligações, por exemplo, como eu vou fazer essa ligação aqui. Mostrando esse detalhe aqui das ligações, sempre capes de inspeção aqui, tá vendo? Tá? Aqui algumas ligações que a gente pode fazer, tá? É interessante mostrar também por que que eu tenho essas prumadas aqui e eu junto, né? E eu não junto o banheiro nesse aqui, por causa da ligação e sob pressão, né? Então, se eu estiver ligando no mesmo pavimento, então eu tenho que sempre fazer um tubo separado, tá vendo? Ó, a mesma coisa aqui, eu tenho duas prumadas, mas desse pavimento aqui, do vaso sanitário, né? Eu faço a ligação separada. Aqui tem mais alguns detalhamentos. Então aqui a gente puxa para cá. Beleza? Uma coisa legal também. A gente tem alguns drenos de medidores aqui, então a gente faz uma captação para caso tenha algum vazamento dos medidores de água. A gente faz essa captação. Estou fechando aqui por causa do... Eu vou abrir o projeto hidráulico, tá? Interessante, por que que tá tudo separado por cores, tá? Que a gente faz essa separação aqui. Tubo de esgoto, ventilação, drenagem, espuma, tá? Que é ideal separar por cor para o encanador saber que não pode ligar um com o outro ainda, tá? Tipo, o azul tem que ligar com o azul, o verde ligar com o verde, o vermelho ligar com o vermelho, tá? Não fazer confusão. Se eu faço tudo preto e branco, é difícil entendimento, tá? E é difícil dizer, por que que eu não ligo esse tubo nesse? Por que que tá separado, tá? Porque um é azul, água pluvial, e o outro é esgoto. Então, não posso fazer essa ligação. Às vezes, se você faz tudo da mesma cor, induz ao cara a querer economizar, falar, não, eu ligo esse tubo nesse, tá? E acaba tendo algum erro aí de projeto.
Começar pelo térreo, tá? Mostrar esse espaço. Então, é bem legal aquela parte do sistema de tratamento. Vocês viram como é importante definir o espaço técnico? Definir aonde vão ficar o sistema de tratamento. A partir do momento que eu defini por onde que iria entrar o esgoto, que eu pude ter uma concepção do esgoto aonde eu iria sair. Por quê? Imagine que eu desço tudo ao contrário, depois eu vejo por onde eu vou entrar com o esgoto. O térreo já estava difícil de solucionar porque tinha muita tubulação. Imagine se as minhas prumadas lá de cima estivessem todas umas separadas das outras. Ou então eu juntasse tudo, só que eu juntasse tudo lá na frente, não juntasse atrás, imaginando que o sistema seria todo lá na frente. Então, é muito importante definir. A mesma coisa aqui é a cisterna, tá? A gente conseguiu fazer a cisterna embaixo da rampa. Então a gente tinha uma rampa de concreto aqui que sobe. A gente tinha um nível um pouquinho acima aqui. Esse nível dessa garagem, tá vendo? Tem uma rampa aqui, sobe um pouquinho. Aqui é mais alto do que a rua. Então a gente conseguiu rebaixar toda essa laje embaixo da rampa. Então não está no mesmo nível que aqui. Está no mesmo nível, por exemplo, que a sala comercial, no 25. E a gente conseguiu colocar essa cisterna embaixo da rampa sem precisar enterrar e sem precisar ter interferência com o bloco e com o sistema de tratamento. E aí a gente conseguiu ter um espaço técnico legal para colocar as bombas, né? Para ter o espaço da cisterna, ter por exemplo, uma inspeção aqui em volta, sabe? Então ficou bem legal. A gente consegue ter um acesso pelo depósito aqui, depois eu vou mostrar no detalhamento ali do reservatório. Por exemplo, espaço, né? Pô, onde eu vou alocar a minha entrada? Eu preciso ter um espaço, né? Então, é muito importante. Onde eu vou alocar os medidores, né? Das minhas salas. Tá aqui, ó, espaço técnico, tá? Depois eu venho traçando, né? Depois eu venho, onde que vai ser minhas tubulações, né? Então, assim, projeto hidráulico é isso. A gente faz alguns traçados. Em alguns casos precisa de alguns enchimentos, porque a gente tem algumas vigas. Por exemplo, aqui nesse teto, aqui no alinhamento desses pilares, a gente tem viga. Então eu estou com a tubulação no teto, eu não posso descer direto na parede, eu preciso fazer um enchimento, né? Desviar da viga. Enfim, a gente faz por exemplo, aqui a gente tem um enchimento, porque essa viga aqui, ela é invertida, ela é mais alta por causa da rampa. Então, minha tubulação ela fica na altura da viga, então a gente tem que fazer um enchimento porque essa viga é mais alta. Então a gente tem que fazer alguns enchimentos. Aqui tem enchimento por causa estamos descendo o esgoto aqui, né? Então eu tenho que prever esse ponto mais para frente. Tá? Então tem alguns detalhamentos de pontos específicos do pavimento, tá? Normalmente o hidráulico, por exemplo, tem um detalhamento da prumada de aproveitamento de água da chuva, que a gente trouxe lá de cima do reservatório superior. E aí tem a prumada, aí tem um desvio, aqui fica. Aí tem mais uma prumada, mais um desvio, né? E aí assim vai. A gente tem uma alimentação aqui aqui tem uma parede de verde, né? De jardim. Essa tubulação verdinha aqui é todo o caminho da minha tubulação de recalque. Tá vendo que eu faço esse desvio aqui porque aqui eu tenho prumadas elétricas, então eu tenho que fazer esse desvio, tá? Por exemplo, aqui também, ó, eu tenho alguma alimentação da piscina, ó, então tem esse ponto de água fria, porque a casa de máquinas é no teto, em cima dessa garagem. Então, a representação do hidráulico, eu tô no piso e tô olhando no teto, tá? Então, eu estou aqui nessa garagem e tô olhando no teto. O hidráulico é sempre essa parte de representação. Alguns detalhes, por exemplo, de válvula redutora de pressão, tá? Por exemplo, atingir a pressão máxima, eu tenho que prever essa válvula. Mesma coisa aqui, ó. Que eu não sei porque tem esse desvio. Alguma coisa estava acontecendo aqui, tá? Desviando de algum elemento de projeto preventivo, talvez, sabe? Alguma coisa assim.
Aqui tem a parte de pontos da piscina, que tem um detalhamento de piscina depois. O ideal é sempre caminhar as tubulações juntas para a gente fazer utilizar o mesmo suporte, né? Os apartamentos tipo, a gente utiliza a parte de água quente, então a gente tem um aquecedor aqui, ó. Tá? A gente não desceu direto aqui, porque aqui tem uma viga, então a gente aproveita essa parede que temos da churrasqueira para colocar os registros, né? Aproveita aqui os shafts também para descer, tá bom? Cada banheiro tem o seu isométrico, a gente indica isométrico 14, 13. Aqui a instalação estava na frente de um pilar, a gente tem que prever o enchimento, diz ele que tem que ser o enchimento para o cara não fazer dentro do pilar, né? A parte de barrilhetes, a gente tem que detalhar como é que é a ligação das bombas. A gente previu uma bomba para os 4 últimos pavimentos, né? Aqui a gente fez um reservatório, uma parte de reservação de água pluvial, que nem aqui, ó, tem a cobertura. Então aqui a gente recebeu a água da chuva. Aqui passa por um filtro, esse filtro descarta a água, o excedente aqui, tá? Então aqui tem a extravasão do reservatório, aqui passa por um descarte de água da chuva e depois vai para o reservatório. A gente tem algumas, por exemplo, tem uma válvula solenoide que é para fazer ligação de água potável caso demore muito tempo para chover, né? Então ela tem que estar ligada fora ali da zona de afogamento, né? Tá? Então esses espaços tem que ser, por exemplo, aqui a gente viu que não tinha espaço para a gente fazer esse filtro aqui, ó, esse descarte de água da chuva, né? Então a gente e nem como descer, por exemplo, a captação, por onde a gente ia descer a captação do heliponto, né? Então a gente optou por pedir essa área aqui, estava sobrando, então a gente pediu para ser reservatório de água potável só aqui e aqui fazer uma parte técnica, né? Uma parte para acessar os filtros e depois para acessar o reservatório superior. A gente tem que fazer alguns detalhamentos de alturas de ligação, tá? Aqui os reservatórios, detalhamento de altura de ligação, como é que se liga as bombas. Quais são as peças que vão nas bombas. E aí todo projeto hidráulico ele tem o esquema vertical. O esquema vertical você tem que fazer aqui, tá? Que mostra o esquema geral de todo o projeto. Aqui tem as captações, passa por um pressurizador, o pressurizador alimenta os últimos pavimentos, e aí depois dos últimos pavimentos vai por gravidade nos outros, passa pelas válvulas redutoras de pressão, também a parte de alimentação de água potável, que sobe até o reservatório superior. Além disso, tem todos os isométricos, que eu não vou mostrar aqui, todo mundo já viu, mas os isométricos de cada banheiro, detalhando quais são os pontos, as cotas, as alturas, tá? E é isso. Muito obrigado, essa foi a demonstração de projeto e até a próxima. Valeu!